Então, a gente viu na primeira parte a introdução aos métodos espectrofotométricos. E, principalmente, a espectroscopia óptica, ou seja, espectrofotometria no ultravioleta e no visível. Além disso, existe espectroscopia atômica, que vai utilizar um outro aparelho. Peraí, deixa esse negócio. Aí, saiu. Espectroscopia. Oh, mas que negócio maledeto isso aqui. Aí, saiu. Espectrometria, absorção atômica de chama. É um outro aparelho. Espectroscopia no infravermelho. É um aparelho chamado NIR. Vai medir naquela outra região do infravermelho. Espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Repare aqui. Já vai medir aqui, ó. Então, ultravioleta aqui, luz visível aqui, infravermelho ali. Ressonância magnética nuclear já vai medir aqui. Comprimento de ondas relativamente grande, ó, de 1 a 5 metros. Tá vendo? Porém, e além de tudo, espectrometria de massa, outro aparelho. Conforme, então, a gente viu, são aparelhos diferentes. Esse aqui é um aparelho que mede espectroscopia atômica. O que ele tem? Uma fonte de luz, você coloca a amostra, e depois que a amostra passa, que ela vai para o detector. Por que é bom esse espectroscopia atômica? Tem de absorção e de emissão. Ele é bom para análise clínica, análise de metais em fluidos biológicos, análise de sangue, análise de urina, análise ambiental, avaliar o nível de elementos em rios, água do mar, ar, combustíveis. Em farmácia, detecção de pequenas quantidades de catalisadores utilizados na produção de fármacos. Indústria, ver o teor de chumbo no petróleo. Ou seja, já são análises mais químicas, que já fogem um pouco da nossa área de alimentos, tá bom? Mas só para saber que existe. É esse daí, espectroscopia atômica. Raio-X. Tem de raio-X de difração, utilizada para análise alimentar, estrutura de materiais, identificação de substâncias, e de absorção. A absorção é aquele utilizado nos hospitais, medicina dentária. Absorção molecular, outro método. Ressonância magnética eletrônica, esse aparelho aqui. Espectroscopia de massa. Esse sim é utilizado para a gente ver aí teor, né? Por exemplo, que a gente viu naquele exercício. Teor de cálcio. Teor de cálcio, acho que na farinha, né? Que ele mostrou naquele exercício lá. Aqui é espectroscopia de massa. Então, vão ter diversos tipos, mas qual o mecanismo básico deles?
Sempre a gente tem que fazer uma curva de calibração e, após fazer essa curva de calibração, a gente vai fazer... Muitas vezes tem um tratamento antes, um tratamento anterior, conforme esse exercício. Mas após fazer a curva de calibração, você coloca a sua amostra. Tendo a equação da reta, você encontra a concentração do que você quer analisar. Seja cálcio numa farinha, seja vitamina A num macarrão, seja o que for, tá? Então, tudo vai depender de você primeiro fazer a sua curva de calibração. Obviamente, selecionar o comprimento de luz que você quer trabalhar, o comprimento de onda que você quer trabalhar, fazer a curva de calibração, muitas vezes tem uma análise prévia e conseguir a equação da reta. Feito isso, você consegue determinar, então, a pessoa que está lá, sei lá, na indústria, sei lá, numa indústria de leite, chega, mostra todos os dias. Primeiro ela faz a curva de calibração, porque ela quer analisar, depois vira uma análise de rotina, a partir da curva de calibração. E ele funciona a partir da base, da maneira em que os comprimentos de onda eles são absorvidos de acordo com a intensidade luminosa e também da partícula que está sendo analisada. Então, dentro desse aparelho aqui, o espectrofotômetro, ele tem uma fonte de luz e essa fonte de luz é a luz branca. Essa luz vai passar para um monocromador que vai selecionar através de um prisma, ele vai decompor a luz branca nos vários espectros de luz visível que nós conseguimos ver aqui, desde o vermelho até o azul. E essa luz nós vamos selecionar nesse aparelho que está aqui, a gente consegue selecionar qual que é o espectro de luz que eu desejo passar. E esse espectro vai atravessar a amostra e dentro desse aparelho, então imagina aqui a nossa amostra aqui dentro, que vai passar um feixe de luz, e aqui nessa porção do aparelho tem um detector. Esse detector ele vai analisar quanto da luz que foi emitida foi absorvida pela amostra, e ele vai detectar isso, vai processar e vai nos dar uma informação. É basicamente esse o princípio da espectrofotometria. Então, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Aqui dentro do meu aparelho, eu tenho a minha fonte de luz. Então, olha aqui a fonte de luz, e aí a luz ela passa por um monocromador que vai separar, vai decompor todas essas faixas de luz e vai selecionar uma luz que nós chamamos de monocromática, ou seja, ela vai possuir apenas um espectro visível dentre esses vários espectros que nós temos aqui. Ela vai passar pela nossa amostra, geralmente nós utilizamos uma cubeta como essa aqui, ela passa pela amostra, parte dessa luz ela vai ser absorvida pela amostra e aquilo que passar vai ser detectada no aparelho, né, na outra porção posterior à parte de emissão de luz. Então aqui a gente consegue entender essa outra forma de desenho mostrando aqui a luz incidente, né? Isso aqui seria correspondente a 100% da luz que foi emitida, e aqui a gente percebe que, vou chutar, 20% da luz, né, ela foi transmitida, ou seja, ela conseguiu atravessar o corpo, e aqui então a gente consegue estimar que 80% dessa luz ficou absorvida nesse componente aqui. Então, essa imagem aqui ilustra. Nós temos aqui, dependendo da metodologia, as cores que vão ser desenvolvidas vão mudar e, óbvio, dependendo da cor, por exemplo, essa aqui está um avermelhado meio roxo, então a luz que seria selecionada seria a luz, né, correspondente a esse espectro de luz visível aqui. E aí, quando o feixe de luz passa, parte vai ser absorvida e parte vai ser transmitida, vai atravessar e o aparelho vai detectar isso aqui. É assim que funciona. Mas como que a gente usa essa propriedade, né, de utilizar a luz junto com o espectro visível, no caso que eu vou selecionar no aparelho, para determinar nutrientes nos alimentos? É aí que está a grande sacada. A gente precisa utilizar o espectrofotômetro da maneira que a gente vai utilizar na nossa metodologia. E para isso a gente usa uma propriedade que nós chamamos de lei de Lambert-Beer. Essa lei de Lambert-Beer, né, ela envolve, né, alguns conceitos de absorvância em relação à concentração
né, numa determinada amostra. Então, aqui no gráfico, por exemplo, né, o que nós temos? Uma relação de maneira linear, em que eu tenho uma certa concentração, então vamos supor aqui a nossa concentração da amostra que eu vou estar analisando, então aqui pode ser 25 mililitros ou miligramas, né, miligramas por litro é o mais comum, e aqui a concentração, a relação de absorvância. O que a gente consegue entender aqui? Eu consigo entender que à medida em que eu dobro a minha concentração ou absorvância, obrigatoriamente vai precisar dobrar a sua absorvância. É uma relação linear direta. Só que isso aqui é uma propriedade, conhecido como Ley-Lambert-Beer. A gente tem que ensinar isso para o nosso aparelho. E como que a gente faz isso? Como que eu ensino para o meu aparelho? O que o meu aparelho ele faz, toda vez que eu coloco uma amostra aqui que vai passar por ele, ele vai detectar quanto que foi absorvido. Isso aqui é o que o meu espectro fotômetro, o aparelho, consegue ler. Ele detecta isso aqui. Ele sabe, você coloca uma determinada amostra lá, vamos supor, você vai fazer uma análise de um peixe. Você pega o peixe, quer saber quanto tem de carboidrato lá. Você faz o passo a passo, né, aquela receitinha de bolo, prepara a sua amostra, e aí quando você desenvolve a cor, você coloca a sua amostra aqui dentro dessa cubeta, vai passar um feixe de luz aqui, ele vai absorver, e o aparelho ele só vai me falar o seguinte: ele não sabe que é peixe, ele não sabe que é alface, ele não sabe nada. Ele simplesmente vai passar uma luz e vai falar: olha, nessa amostra que você colocou aqui, eu tenho isso aqui de absorvância. É isso que o aparelho faz, ele detecta quanto de luz ele mandou e quanto de luz foi absorvida pela nossa amostra. E o nosso papel, o papel do analista, cabe a dizer para o espectro fotômetro, para o aparelho, falar assim: ó, toda vez que você achar esse valor aqui, você passar a luz numa amostra e tiver esse valor, a concentração que você vai ter que me dar é tal. Isso a gente tem que ensinar para o aparelho. Para a gente ensinar isso para o aparelho, a gente precisa passar uma curva de calibração. Como que funciona essa curva de calibração? Então, imagina vocês que eu vou montar, isso aqui é padrão, isso aqui é feito de acordo com a metodologia que você vai fazer. Então, vamos supor aqui é carboidrato. Eu vou montar uma curva padrão de concentração para determinação de carboidrato de um determinado tipo de alimento, de amostra. Então, reparem que isso aqui é a minha concentração de carboidrato, né? A concentração aqui vou estar expresso em miligramas por litro. Então, vamos supor que eu fiz aqui aumentando a concentração. Repara que quanto mais carboidrato eu tenho na minha amostra, então isso aqui é a concentração, mais escuro ela vai ficando. Ó. Repare que quando eu não tenho nada de carboidrato, zero na minha amostra, ela é totalmente transparente. E à medida em que eu vou aumentando a concentração de carboidratos, a amostra vai ficando mais escura. O que significa isso? Significa que quando um feixe passa por essa amostra aqui, por exemplo, ela vai passar 100%, ela não vai ter nada de absorvância nela, ela vai transmitir tudo. Já nessa aqui, quando atravessar a luz, vou chutar aqui o valor, vamos supor que 10% da luz vai ficar absorvida e 90% vai passar por ela. Até que na minha última amostra, vamos supor essa aqui, vamos supor que 50% ficou absorvido e 50% da amostra passou. Tá? Isso aqui são só porcentagens, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, quanto mais concentrado na minha amostra, mais carboidrato eu tiver, mais escuro ela vai estar representada. Quando eu passar ela aqui nessa cubeta, então imagine que essa cubeta, vou colocar ela aqui, maior quantidade de luz vai ser absorvida. Tudo bem? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar para o meu espectrofotômetro, aquele meu aparelhinho, quanto que é a concentração que ele vai ter que entender que tem dentro de cada uma das faixas de absorvância. Por exemplo, aqui, vamos supor, eu montei a minha curva de calibração. Eu sei que aqui tem 20, eu sei que aqui tem 40. 40 o quê? Miligramas de carboidrato por litro de amostra, isso é a concentração. Tem 40 nessa, 60, 80 e 100. Quando eu coloco aqui 20, quando eu coloco 20, né, aqui eu vou ter uma relação, uma resposta. Eu vou chutar aqui. Vamos supor que 20, a resposta de absorvância que ele me deu foi 100. Então, esse aqui é meu ponto. Então,
Então, o que eu estou falando para ele? Ó, quando eu colocar essa cubeta aqui, então, eu vou colocar ela dentro do aparelho, coloquei ela aqui dentro, apertei ler. O aparelho ele vai associar direto que 100 de absorvância equivale a 20 miligramas por litro da minha amostra. Aí eu pego 40, vou e pego 40 e coloco ele na cubeta lá. Quando eu coloco 40, eu preciso encontrar na minha curva de calibração, se eu fiz isso aqui correto, eu vou encontrar aqui 40, eu vou ter 200 miligramas por litro. Mas como que eu sei que essa é a relação que eu encontro? Por causa da lei, essa aqui que eu vou voltar de Lambert de Beer, diz que sempre que eu dobrar a concentração, a minha absorvância ela deve dobrar também. Se eu colocar 80, ó, reparem que 80, vou pegar essa aqui agora, 80. 80, ela é o dobro de 40. Se ela é o dobro de 40, 40 deu 200, eu sei que 80 vai ter que dar aqui na faixa dos 400. Então, tá aqui, ó, 80. Então, eu sei que esse é meu ponto, em que 80 vai ter que dar 400 de absorvância. E aí, se eu colocar, por exemplo, 60, né? 60 está exatamente na metade entre 80 e 40. Na metade entre 200 e 400 eu tenho aqui 300. Então eu sei que quando eu colocar meu 600 no meu aparelho, eu vou botar ele para ler, ele vai dar a concentração de 300, né? Repare que isso aqui, as concentrações 20, 40, 60, 80, fomos nós que fizemos. Eu estou confirmando quando eu coloco no meu aparelho, eu coloco 20 e aperto o botão no aparelho. Ele lê e ele vai entender que 100 equivale à concentração de 20. E a partir disso eu consigo construir, eu faço uma regressão linear e descubro aqui na minha equação da reta, não ficou muito reto, isso aqui é meu gráfico, né, que está demonstrando a relação concentração-absorvância. Por que a gente faz isso? Porque vamos supor, eu vou pegar uma amostra qualquer, a gente vai estar analisando lá carboidrato de um bolo qualquer, bolo de laranja. Eu vou pegar o bolo de laranja, faço todo o processo, boto ele aqui, então ele tem lá essa corzinha que está rosa, coloco ele dentro do meu aparelho e aperto o botão ler. Na hora que eu aperto esse botão, eu não tenho ideia quanto de carboidrato, aqui vamos botar aqui um carboidrato, quanto de carboidrato tem aqui na amostra, eu não tenho ideia. Mas como eu já fiz uma curva de calibração antes, o que vai acontecer? Na hora que eu colocar essa cubeta aqui representada, por isso aqui, dentro do meu aparelho, apertar ler, o que o meu aparelho ele vai conseguir entender? Vamos supor que eu apertei o Enter, ela passou um feixe de luz nessa minha amostra aqui do bolo de laranja e ele detectou. E ele leu que a absorvância, meu aparelho leu que a absorvância deu 400. Como eu fiz esse processo de calibração, eu ensinei para o meu aparelho que quando der 400 de absorvância, ele tem a concentração de 80 miligramas por litro. Na hora que eu apertar ler, a resposta que vai me dar no aparelho é que o meu bolo de laranja ele tem 80 miligramas de carboidrato para cada litro de amostra. É assim que ele funciona. Só que para o meu aparelho ele conseguir entender isso aqui, eu preciso ensinar para ele qual que é essa relação que existe entre concentração e absorvância. É sempre assim que vai acontecer? Não. Pode ser que, por exemplo, eu coloque aqui na minha curva de calibração, eu coloco 100, né, numa outra hipótese, e o 100 vai me dar uma concentração aqui de 800. Isso não é bonitinho, não é certinho assim. Pode ser que eu coloque aqui 120, ele me dê 533, né, uma outra situação hipotética. E a relação sempre vai ter que ser linear. Se eu dobro a concentração, eu dobro a absorvância. Então, olha aqui, eu montei uma curva de calibração, né? Essa curva de calibração, vejam que eu tenho uma relação, eu montei lá, botei as concentrações 20, 30, 20, 40, 60, 80, 100 e coloquei as respectivas absorvâncias. Quando eu faço isso, eu ensino para o meu aparelho que ele vai ter uma equação, a equação da reta aqui, uma equação linear, eu vou ter todos os valores, né, que correspondem dentro dessa linha. Vejam que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Eu não fiz o 160, vamos supor que a amostra que eu vou ler ela é 160. Pela essa curva de regressão que eu fiz aqui, eu consigo entender que quando a gente chega no 160, a minha relação ela vai ter que ser próxima aí a 800 e ele vai me dar essa resposta
no aparelho. Então, tá aqui. Quando vocês forem fazer o exercício, né, eu vou dar para vocês os valores de absorvância do aparelho e através dessa equação aqui, dessa regressão linear que eu fiz na reta, vocês têm que achar qualquer concentração. Então, vamos supor que, se eu falar para vocês no exercício, deu a concentração 20, aí vocês sabem, mentira, deu a absorvância 100. Vocês sabem que a concentração, então, é 20, vocês vão usar esse valor aqui. Se eu falar, olha, deu 200, aí vocês vão olhar no gráfico aqui, olha, deu 200, a concentração é 40, vocês vão trabalhar com ela. E se eu falar 30? Tem algumas formas de vocês saberem, né? Se eu falar 30, você fala assim, 30 está entre 20 e 40. Se 20 é 100, 40 é 200, é óbvio que o 30 vai ser 150. Né? Isso aqui, nesse modelo, é fácil a gente prever isso aqui, seria o 30 aqui, você usaria. Mas tem algumas formas, né, vou mostrar para vocês, mais fáceis de a gente fazer por regra de 3. Então, imagina que a gente vai fazer uma análise agora. Então, aqui uma amostra qualquer, vou determinar carboidratos. Então, eu pego a minha amostra, eu vou moer ela, trituro, isso aqui é um micromoinho, é um exemplo, homogeneizo a amostra, depois eu estoco ela e vou fazer a análise. Então, reparem que eu tenho aqui, né, uma análise qualquer, olhem as diferentes tonalidades, né? Então, aqui eu sei que eu tenho uma certa concentração maior do que aqui eu tenho muito pouquinho, aqui eu não tenho praticamente nada, e é isso que vai entrar no meu aparelho. Então, vamos supor que eu peguei uma amostra dessa aqui qualquer e coloquei no meu aparelho, e o resultado deu 700 de absorvância, aqui, 700. Se você olhar aqui 700, né, 700, na verdade não é 700, porque é 750. Por exemplo, foi 750 e não 700. O que a gente sabe? Se deu 750, né, eu tenho aqui a minha curva de calibração, eu posso fazer uma regra de 3 simples. Eu posso pegar qualquer valor que eu sei aqui na minha curva, né, então esquece esse valor aqui, coloca aqui 750. Eu não vou corrigir isso aqui porque vai me dar eu não tenho tempo de gravar de novo o vídeo porque já está quase no horário da aula, tá bom? Então, você deu 750 aqui no espectrofotômetro, esse valor é que eu vou passar para vocês de absorvância e vocês vão ter que achar qual é a concentração. Primeiro passo. Nossa, eu sei que 700, eu olhar aqui no gráfico, eu consigo ver que é 140, mas 750, eu não sei. Eu posso pegar qualquer valor de referência, eu vou pegar aqui um mais fácil, vou pegar aqui 100. Eu sei que 100 de absorvância, que está aqui, ele equivale a uma concentração de 20 miligramas por litro. Aí eu estou pedindo 750, é só fazer uma regra de 3. Se eu tiver uma concentração de 750, eu tenho X. Então eu faço a relação X vai ser igual, então eu faço a multiplicação cruzada, 750 aqui, vezes 20, dividido por 100. Logo eu chego no resultado, né, que a minha concentração é 150 miligramas por litro. Então, é esse o valor que a gente vai começar para fazer o exercício. Essa aqui é o resultado da análise. Isso aqui é o valor que já sai direto do espectrofotômetro, no aparelho, 150 miligramas por litro. Tá, reparem que esse valor está expresso em miligramas por litro. Isso aqui é volume. Então, imagina que eu estou fazendo análise do nosso bolo de laranja. Eu tenho... Então, 150 miligramas de carboidrato para cada litro, mas o meu bolo de laranja, ele não é líquido, ele é sólido. Então, eu preciso transformar esse valor miligramas por litro, que é massa e volume, em relação massa-massa. Eu quero saber quanto que tem de carboidrato em massa sólida, que é o bolo. Então, nós precisamos converter essa relação em massa-massa. Como que a gente faz isso? É óbvio que isso vai depender tipo de análise que nós estamos fazendo, né? Eu dei um exemplo só para vocês entenderem como se faz, né? Então, para a gente calcular a quantidade de carboidratos para 100 gramas de alimento, o que a gente pode fazer? A minha observação, isso aqui eu vou dar para vocês fazerem no exercício, vou dar desse mesmo exemplo, que quando nós tivermos uma concentração de 1 miligrama por litro, 1 miligrama por litro vai equivaler a mesma coisa que eu tiver 0,1 gramas para cada quilograma do meu alimento. Então, para cada 1 grama, ou para cada 0,1 grama, né, eu vou ter 1000 gramas.
Então, isso aqui é meu valor de referência. Então, para cada 1 miligrama por litro, eu vou ter 0,1 gramas de carboidrato a cada 1.000 gramas de amostra. Então, pegando o nosso exemplo do exercício, nós temos aqui 150 miligramas por litro. Esse aqui é o nosso valor que encontramos no resultado do aparelho. Então, eu sei que 1 miligrama por litro, que está aqui na minha análise, 1 miligrama por litro corresponde a 0,1 gramas para cada quilograma. Se eu tiver 150 miligramas por litro, eu vou ter X gramas por quilograma. Faço novamente a regra de 3 aqui, vou ter aqui 150 miligramas por litro vezes 0,1 gramas por quilograma, dividido por 1. Eu vou ter aqui 15 gramas para cada quilograma de alimento. Isso aqui significa 15 gramas para cada quilograma. Isso aqui é o que eu tenho de carboidrato. Só que a gente nunca lembra, para fazer análise cromatológica, a gente nunca deve deixar expresso dessa maneira. A gente precisa compor análise centesimal. Para a gente compor análise centesimal, o que eu preciso transformar? O valor, em vez de para ser 1 quilograma, para cada 100 gramas. E aí fica muito tranquilo. A gente faz uma relação. Se eu tenho 15 gramas e 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Se eu tiver 100 gramas do meu alimento, eu vou ter Y gramas de carboidratos. Então, eu faço novamente uma regra de 3, eu faço aqui, ó, 15 vezes 100, dividido por, faço na regra de 3 aqui, dividido por 1.000, eu vou ter uma relação de carboidratos de 1,5 gramas para cada 100 gramas do meu alimento. Portanto, eu vou ter uma concentração de 1,5% de carboidratos na minha amostra. É isso. É muito simples, é muito tranquilo. Na atividade de hoje... Então, aí, ele fez simplesmente uma regrinha de 3, nesse caso. Obviamente, se for uma regrinha de 3, você vai ter apenas um ponto. Já na curva de calibração, a gente vai ter vários pontos, então o erro diminui, certo? Então, o ideal mesmo, se possível, é fazer a curva de calibração no Excel. Achar a equação da reta na aula e o erro de quadrado. espectrofotometria, nós vimos a lei de Lambert-Beer. Essa lei, ela correlaciona a intensidade de energia absorvida com a concentração da solução. Então, nós vimos que você tem aqui um tubo contendo a solução que você quer aferir, né, a quantidade que tem ali do seu soluto, qualquer coisa. Aí você tem uma luz que incide. Aqui você tem uma luz que passa, que é transmitida. Então, uma luz incidida e uma luz transmitida. Então, essa lei, ela diz que a quantidade de luz que é absorvida por uma solução depende da concentração da substância absorvente e da espessura da solução através da qual a luz passa. Então, em outras palavras, nós temos que a quantidade de luz que é absorvida aqui pela sua solução, depende da concentração. Quanto mais concentrada, mais luz vai ser absorvida e menos luz vai ser passado para um detector. Bom, então, essa é a lei de Lambert-Beer, tá? E aí nós temos que a absorbância, né, é igual a esse epsilon lambda. Esse epsilon lambda aqui é a constante característica para cada solução, que é a absortividade molar, nós já vimos isso na outra aula, vezes o C, que é a concentração que eu estou querendo medir, vezes o IT. O IT é a luz, a intensidade da luz transmitida. Então, essa é a lei de Lambert-Beer. Nós já vimos ela na outra aula de espectrofotometria. Qual o objetivo da aula de hoje? É nós estudarmos a curva padrão ou curva de diluição que nós vamos usar para medir concentrações desconhecidas. Então, nós vamos fazer curvas usando ali padrões que eu conheço, e aí, com isso, eu consigo medir uma quantidade de molécula que eu desconheça. Tá? Então, você vai entender a utilidade disso. Veja, então, nós temos aqui o seguinte, você usa para isso padrões externos. Então, é a forma mais utilizada de calibração. Tá? Você usa soluções contendo concentrações conhecidas do analito. Ou seja,
Então, eu estou usando padrões externos de concentrações conhecidas para que depois eu use uma equação da reta, nós vamos ver como é que faz, e aí você, pegando a absorbância daquilo que você desconhece, você então tem a concentração daquilo que você deseja conhecer. Normalmente são utilizadas soluções com concentrações crescentes do padrão do analito e correlaciona-se a resposta instrumental com a concentração e se obtém uma curva de calibração. Está meio confuso, não tá? A gente vai entender melhor. Então, em outras palavras, nós temos aqui que essa curva, tá? Você vai ter uma equação da reta, tá? Essa equaçãozinha é essa daqui, tá? Você gera uma reta e gera uma equação. E aí, você correlaciona as concentrações, tá? Com as absorbâncias. Então, você sabe quanto tem em cada concentração e aí você mede a absorbância de cada uma delas. Lembrando, em consideração a lei de Lambert-Beer, nós sabemos que quanto mais concentrada, mais absorção nós vamos ter, mais luz absorvida. Então, com isso, a gente consegue fazer uma relação crescente, gera uma equação da reta e aí você está apto agora para medir aquilo que você desconhece. Então, essa curva padrão é a sucessão crescente ou decrescente, também pode ser, tá? De pontos obtidos da relação entre a concentração da espécie padrão pela sua intensidade de sinal proveniente do sistema de detecção. Que intensidade de sinal seria essa? Absorbância, tá? Quanto mais concentrado, mais absorbância, e nós vemos isso por essa reta. Tá difícil ainda? Nós vamos entender. Agora, nós vamos ver os passos para você fazer uma curva de calibração ou uma curva padrão. Primeiro passo, fazer as concentrações, as soluções padrões. Tá? Já a gente vai ver como é que faz. Segundo passo, a gente vai medir a absorbância desses padrões no espectrofotômetro. Terceiro passo, você vai fazer um gráfico da concentração versus a absorbância. Essa vai ser a sua curva padrão. Lembrando que a concentração ela deve estar no eixo X e a absorbância no eixo Y, como nós estamos vendo aqui, ó. Então, concentração no eixo X, absorbância no eixo Y. Por quê? No eixo X, eu coloco aquilo que é a minha variável independente. E aqui, na absorbância, no eixo Y, seria a minha variável dependente. Porque a absorbância depende da concentração e não o contrário. Bom, continuando, o passo 4 é medir a absorbância de uma coisa que você desconhece, tá? No espectrofotômetro. E o passo 5, usar o gráfico, né? Ali, para determinar a tua concentração conhecida, a sua concentração desconhecida ali que você obteve pela curva padrão. Então, graficar, né, a absorbância desconhecida na sua curva padrão que você obteve aqui, e aí para que você tenha agora a concentração que você deseja saber daquilo que você desconhece. Veja, nós vamos ver como que faz isso aqui tudo. Então, o primeiro passo é fazer a solução padrão. O que é a solução padrão? Eu vou crescendo aos poucos aqui a concentração dessa minha curva. Então, eu começo aqui, ó, vamos supor que eu queira medir a quantidade de proteínas numa amostra que eu não sei. Sei lá, pode ser no leite, no ovo, no sangue do indivíduo, na urina desse indivíduo. Então, você vai pegar e vai fazer primeiro a sua solução padrão. Como você vai fazer isso? Primeira coisa, no primeiro tubo, você vai ter aqui 2 miligramas por ml de proteína. No segundo tubo, você vai ter 4 miligramas de ml de proteína. No terceiro tubo, você vai ter 6 miligramas por ml de proteína. No quarto tubo, 8 miligramas por ml de proteína. E no quinto tubo, 10 miligramas por ml de proteína. Então, está aqui a minha curva, tá? A minha solução de diluição. Então, eu tenho uma diluição crescente, tá? Então, de 2 até 10 miligramas de proteína, divididos aqui nesse tubo. Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar essas soluções de diluição que eu acabei de obter, tá? Porque eu sei quanto que tem em cada tubo desse de proteína, ok? Porque eu fiz isso
Você pode fazer isso como? Pesando a questão da proteína, diluindo ali. Você pode fazer uma solução estoque e fazer uma diluição seriada. Tá? Então, existem várias formas de fazer isso aqui, tá? De colocar uma quantidade conhecida em cada tubo. Foi isso que fizemos. Agora, no passo 2, nós vamos medir a absorvância desses padrões no espectrofotômetro. Então, você tem o tubo 1, 2, 3, o 4 e o 5. No tubo 1, de novo, eu tinha 2 miligramas por ml. No tubo 2, 4. No tubo 3, 6. No tubo 4, 8. No tubo 5, 10. E aí eu meço a absorvância. Então, a gente já sabe do que se trata a absorvância. E aí eu começo a medir cada tubo desse aqui. Pronto, eu tenho concentração e tenho absorvância. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e vou traçar, tá? Jogar no Excel e fazer isso aqui, ó, fazer uma curva padrão. Tá? Agora, o ponto é como eu faço isso. Eu vou mostrar para você, primeiramente, aqui. Então, tá aqui aqueles dados, tá? São os mesmos dados ali do problema. E eu vou mostrar aqui no LibreOffice, tá? Que seria o Excel do Linux, tá? É o Excel que você não paga para usar. Mas depois eu mostro como é que faz no Excel. Os passos são os mesmos, exceto que aqui está em inglês, mas vai ser muito parecido para fazer no Excel. Primeira coisa, essa informação de tubo aqui, eu não vou usar. Eu vou usar essa coluna e essa coluna. A coluna de concentração e a coluna de absorvância. Perceba que aqui eu tenho concentração primeiro e absorvância depois. Isso facilita a sua vida, uma vez que você coloca primeiro o eixo X e depois o eixo Y. O eixo X seria a minha concentração, porque seria a nossa variável independente. E a variável dependente seria a absorvância, porque a absorvância que depende da concentração e não o contrário. Então, o ideal é fazer isso aqui, ó, já deixar na ordem. Primeiro o eixo X e depois o eixo Y. O que você vai fazer? Você vai selecionar as duas, tá? Seleciona as duas colunas, tá? Seleciona só elas. Depois disso, você vai em inserir, tá? Inserir, pode ser por aqui, ó. E aí você vem, nesse caso aqui tá chart, mas seria gráfico. Tá? Inserir gráfico. Quando você abre para inserir o gráfico, aparece essa janelinha, e aí você vai escolher alguma coisa assim, ó, XY, scatter, tá? E aí escolhe aqui esse tipo de gráfico. Dispersão, né? Finaliza, Dispersão. e aí pronto, olha só. Eu já tenho aqui o meu gráfico pronto, tá? Só que não acabou. Eu preciso de mais informações aqui. O que vai fazer agora? Você vai clicar, selecionando um ponto aqui desse gráfico, clica com o botão direito do mouse e vai inserir, aqui Insert Trend Line, ou inserir linha de tendência, é o que diz aí no Excel, se tiver em português. Tá? Inserir linha de tendência. Essa linha de tendência é do tipo linear, por padrão ele já aparece aqui o linear marcado. Você vai querer mostrar a equação, tá? E eu quero mostrar também um coeficiente de determinação. Já a gente vai ver do que se trata isso aqui. Quando eu dou um OK, olha o que aparece. A equação dessa reta. Tá? Essa é a equação dessa reta aqui. Isso quer dizer que essa equação da reta, ela é dividida em A, X, B e Y. Já nós vamos ver. O Y é esse f de x, o A seria esse 0,142, que multiplica o x, e aqui um mais ou um menos o B. Isso quer dizer que essa é a equação que está mostrando aqui, está se ajustando a esses pontos. Tá? E o R2 é de 0,97. Esse R2 é chamado de coeficiente de determinação. Ele varia de 0 até 1. Aqui, ó. Esse coeficiente de determinação é a porção da variação total na variável dependente, que é explicada pela variação na variável independente. Ou seja, esse coeficiente aqui também é chamado de R². Tá?
é denotado por essa fórmula aqui, ó, que é a soma dos quadrados da regressão dividido pela soma total dos quadrados, ou essa fórmula aqui, que é a mesma, tá? Mais complexa, a gente não vai precisar entendê-la. Você só vai precisar entender que isso aqui é uma forma que vai determinar o quão relacionados esses dados estão. Olha só, nesse método dos mínimos quadrados, que é um método estatístico gerado para gerar esse coeficiente de determinação, ele assume entre 0 e 1. Então, esse R2, ele fica sempre entre 0 e 1. Indica o quanto a equação determinada ela vai se ajustar aos pontos dos dados. Quanto mais próximos de 1, melhor o ajuste. Ou seja, então, você vê que aqui nós obtivemos um R quadrado de 0,97, está muito próximo de 1. Isso significa que essa variação aqui em x, ela está sendo explicada por y, e aí você tem um ajuste aqui dessa reta. Então, essa reta está bem ajustada e está mostrando um bom coeficiente de correlação, uma boa correlação entre quanto mais eu aumento a minha concentração, eu estou aumentando também a absorbância. Então, é isso que significa esse R2. Então, está aqui ó, a minha equação da reta que eu acabei de gerar. Mas, está ainda obscuro. Mesmo tendo alguns pontos fora, ó, também fora, ó, esses 3. Os 2 últimos não. Mas principalmente os 2 primeiros aqui também fora, né? Mesmo assim deu 0,97. Que ele tinha falado no outro vídeo, acima de 0,95, já pode considerar adequada a equação da reta. Escuro, ou para que serve essa equação da reta? Exato. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Olha só. E agora, outra coisa importante é o seguinte, é que sempre você vai ter que colocar o x primeiro e o y depois, e a tua concentração vai ser o eixo x, e a tua absorbância o eixo y, porque existe a questão da variável independente, tá? Que é o x, que no caso seria a minha concentração, que é a que influencia, determina ou afeta outra variável. No caso, ela está influenciando, determinando ou afetando a outra variável, que é a absorbância. E é referida como fator determinante, condição ou causa para a ocorrência de determinada resposta. Já a variável dependente, que seria o meu y, tá? Aquela que vai no eixo y, que seria a minha absorbância, seria que a sua resposta varia em virtude dos diferentes valores que a variável independente pode assumir. Então, se você modifica a variável independente, você altera também a variável dependente. Então, é isso o que mostra a lei de Lambert-Beer. Se você tem uma alteração na variável dependente, que seria a concentração, você também altera a variável dependente, que seria a absorbância, tá certo? Muito bem. Agora, o que significa aquela equação da reta que nós obtivemos? Está aqui. Veja, então, aqui nós temos aquilo que nós obtivemos lá. Ó. Essa é a minha equação da reta, tá certo? Esses são os dados que nós acabamos de fazer lá, mostrando a equação da reta. Agora, o que é a equação da reta? A forma geral da equação da reta é y é igual a ax mais o b. Esse b é o coeficiente linear, que é onde o eixo, onde cruza o eixo y, quando x é igual a 0. Ora, o que esse b está mostrando aqui? Ó? Esse b nosso seria de menos 0,23. Se eu continuasse com essa reta aqui, ó, quando x fosse 0, tá? Ela ia cruzar o eixo y aqui, ó, em menos 0,23. Então, é isso que seria o meu b, tá certo? O A seria o meu coeficiente angular. Coeficiente angular, ele é dado aqui pelo A, e que nada mais é do que o ΔY dividido por ΔX. O que é ΔY e ΔX? ΔY é o quanto eu variei em Y, o quanto que eu estou andando em Y, e dividido pelo quanto que eu caminhei em X. Então, nesse caso aqui, nós tivemos um coeficiente angular de 0,142. Ele é pequeno, mas ele é positivo. Positivo, ele indica que você está tendo um gráfico crescente, tá? Então, se o gráfico é crescente, esse coeficiente aqui é positivo. Então, é o quanto que eu estou andando em X, tá? E o quanto que eu estou andando em Y. Então, você divide o quanto que você caminhou para cima
pelo quanto que você caminhou aqui do lado, tá? Então, é isso o coeficiente angular. Antigamente, que não tinha o Excel, podia se fazer num papel quadriculado. Fazendo um papel quadriculado certinho, vinha com uma régua, media aqui, prolongava a reta e ia dar 0,23 aqui. E a partir daí, utilizando as fórmulas, você conseguia fazer também. Hoje em dia o Excel calcula tudo. Quanto maior esse dado aqui, esse A, mais inclinada a minha reta vai estar. Eu já vou mostrar isso em outra figura. Agora, a questão é a seguinte. Nós precisamos entender outro ponto aqui, ó. Para que serve essa equação que eu acabei de fazer? É para eu medir uma concentração que eu desconheça. Então, vamos supor que você tem uma amostra de sangue e agora ou de urina e você quer medir o quanto de proteína tem ali naquela amostra. O que você vai fazer? Você vai medir, vai pegar a tua amostra e colocar no espectrofotômetro. E agora ela deu uma absorbância ali, ó, de 0,7, tá? 0,70. Ora, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa absorbância aqui e jogar na minha equação da reta. Ora, olha o que está acontecendo. Então, eu já tenho a minha equação da reta, ok? Então, eu tenho o y, e eu tenho o coeficiente angular multiplicando o x, e eu tenho aqui o menos o b, que é onde é o coeficiente linear, que é onde corta o eixo y. Agora, quando você tem essa absorbância desconhecida, é possível encontrar a concentração. Aqui, no caso, eu botei glicose, mas poderia ser proteína ou qualquer outra coisa. Então, eu tenho a absorbância de 0,70. Quando eu pego esse 0,70 aqui e substituo no lugar do y, porque o y, ele mostra a minha absorbância, não esqueça disso, e o x é a minha concentração, sempre, né? Eixo x, concentração, eixo y, absorbância. Quando eu pego esse 0,70 e coloco aqui, ó, no lugar do y, o que eu vou fazer? Então, 0,70 e eu quero achar o valor de x. Ora, aí é muito fácil. Se você não entende ainda o que está acontecendo aqui, você tente fazer essa continha em casa. 0,70, esse 0,23, ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, dá 0,70 mais o 0,23. Esse 0,142, ele está multiplicando o x, ele vai descer para o outro lado, dividindo. Então, dá 0,70 mais 0,23, dividido por 0,142. Quando eu fizer essa conta toda, eu vou achar que o meu x é 6,54 miligramas por ml. Ou seja, eu encontrei a minha concentração que eu desconhecia com base na minha equação da reta. Olha o poder desse método analítico para que a gente determine concentrações que não conhecemos, usando aquelas concentrações padrões que nós conhecíamos, tá? E se eu pego aqui, ó, uma absorbância de 1, o que acontece? É só substituir esse 1 no y, manda esse 0,23 está negativo desse lado para o outro lado da equação, somando, então dá 1 mais 0,23, e aqui está multiplicando, desce dividindo. Então, 1 mais 0,23 dividido por 0,142, você vai obter 8,66. Se eu voltar aqui, veja que quando eu pego mais ou menos, olha, uma absorbância de 0,7 que está nesse meio aqui, ó, olha o que acontece. Se eu vir com ele até aqui, olha só, eu vou obter um número entre 6 e 7. E é exatamente isso, ó, 6,54. Se eu volto ali de novo e eu tenho uma absorbância de 1, olha o que vai acontecer. Eu venho aqui com 1 e olha só, eu vou obter um número entre 8 e 9, mas quase perto do 9 aqui, ó, que exatamente foi aquilo que nós vimos, que é 8,66 miligrama por ml. Lembrando que a minha concentração padrão estava em miligrama por ml, então nós vamos ter isso aqui em miligrama por ml também. Agora, suponhamos que você obtenha uma absorbância de 1,4. Você vai colocar 1,4 aqui, vai mandar esse cara para o outro lado somando, vai mandar esse cara para o outro lado dividindo e vai obter 11,47. Só que você não pode usar isso aqui. Por que não? Porque esse ponto está fora do limite de linearidade dessa curva. O que isso significa? Que a minha curva, ela mostra bem, aqui, olha só o que está acontecendo,
ela tem um valor de absorbância até 1,25. Só que aqui eu obtive um 1,4. Esse 1,4, ele é maior do que 1,25. Se ele é maior do que 1,25, ele fugiu da minha linearidade de detecção dessa curva. Então, eu tenho que pegar aquilo ali, ou diluir novamente, tá? Ou fazer uma curva maior que contemple o valor de 1,4. Tá? Então, é isso que significa esse limite de linearidade, onde eu tenho o último valor aqui, ele precisa ser respeitado. Tá? Então, o 1,4 aqui, ele estaria fora dessa curva. Então, eu não posso afirmar com segurança a concentração daquela amostra que obteve uma absorbância de 1,4, porque ele está fora dessa curva aqui. Muito bem, espero que você tenha entendido essa parte. Então, é para isso que serve a nossa curva de diluição ou nossa curva padrão, para eu medir concentrações que eu desconheço, tá certo? Outro ponto importante aqui é o seguinte, de novo, né, quando eu meço aqui uma concentração desconhecida, olha só, então 1,57 está fora aqui, então eu não posso usar, tá? Então não posso usar esse dado, ok? Agora, vamos ver um pouquinho mais o que significa os coeficientes angulares e lineares ali da minha reta. Olha só, então aqui, olha, quando você tem uma função crescente, a reta é assim, ó. Quando você tem uma função decrescente, a reta é desse jeito aqui, tá certo? Então aqui está crescendo, olha só. A função aqui, f de x, é a mesma coisa que y. Tá? Então, y é igual a 2x menos 4. Esse 2 aqui seria o meu a, que seria o meu coeficiente angular. O x é o x, né, o quanto está variando aqui. E aqui o menos 4 seria o meu coeficiente linear, onde você está cortando o eixo y, quando x é igual a 0. Então, perceba, ó, que o corte está aqui no menos 4, tá certo? Olha para essa outra reta aqui, a função é decrescente. Então, f de x, que é a mesma coisa que y, é igual a menos 2x menos 4. Então, menos 2x, então, porque está decrescendo, tá? E o menos 4 que está cortando lá no 4 também. 2 passos aqui para x, você tem o y valendo 0. Por que que vale 0? Porque você tem o menos 4 aqui, ó. É o coeficiente angular diminuindo. Tá? Se você dá aqui 3 passos para x, aí você tem um valor de 2 aqui, ó. Se você substituir isso aqui, o x valendo 3, 2 vezes 3, dá 6. Menos 4 dá 2. Então, é isso que significa, ó. Vamos supor que meu x, vale 4 agora. 2 vezes o x, que vale 4, é igual a 8. Menos 4 dá 4 também, olha só. Então, é isso que significa essa equação da reta. O mesmo vale aqui para essa outra, respeitando o sinal. Muito bem. Agora, veja bem. Outro ponto importante aqui dessa equação é o seguinte. Nós temos Então, outro ponto interessante aqui da nossa equação da reta é que você tem aqui diferentes funções, ó. Então, eu estou chamando de h de x, g de x, f de x. Isso tudo é o y, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, y igual a 2x, olha só essa equação, essa reta como fica. Se eu tenho y igual a x, olha só o que acontece. E se eu tenho y igual a meio x, olha o que acontece. Você está percebendo que quanto mais eu aumento o meu a, que é o meu coeficiente angular, você vai tendo uma inclinação maior aqui. Então, é isso que mostra esse coeficiente angular. Quanto maior é o coeficiente angular, você vai ter uma reta mais inclinada, tá certo? Aqui, veja, só para a gente cristalizar isso bem, se o coeficiente angular de menos 1, olha só o que acontece. Por que que não tem o B aqui? Porque o B vale 0, olha só, ele está cortando aqui, ó, exatamente na origem, tá? Agora, aqui sim, ó, eu tenho o B, meu B que é menos 1. Então, você tem 2x menos 1. Menos 1
Porque ele está passando, ó, está cortando aqui no menos 1, quando x vale 0, y vale menos 1, tá certo? Então, é isso aqui, ó, 2x. Então, você tem aqui menos 2x mais 1, olha o que está acontecendo, tá? Menos 2x mais 1. Então, está cortando aqui, ó, no 1, e o sinal negativo do coeficiente angular mostra que você está tendo uma diminuição. Então, você tem um gráfico decrescente. E aqui, x mais meio, ó. Então, está crescendo e está cortando aqui no meio. Então, é isso a questão da equação da reta. Espero que você tenha entendido bem esse ponto. Nós vamos fazer mais alguns exercícios aqui, usando, tá? Fazendo essa equação da reta para a gente treinar bem. Perceba, vamos fazer mais um aqui, ó, só para a gente treinar bem isso aqui. Então, tem aqui alguns dados. Veja, então, de novo, no eixo X, aqui meu eixo Y. Coloco um do lado do outro, nessa ordem. Então, seleciono os dois, venho aqui em inserir, tá? Gráfico, uso esse scatter aqui, finish, e aí, olha o que eu obtive. Tá? Uma equação, uns pontos, e aí eu vou gerar a equação da minha reta. Inserir linha de tendência, mostrar a equação, e eu quero mostrar também o coeficiente de determinação, para você ter uma ideia se os teus dados estão bons, se o eixo Y está sendo explicado pelo eixo X, tá? Quão correlacionados estão esses dados. E aqui, olha só a minha equação da reta. Mas não está faltando coisa aqui não, professor? 2x só, cadê o B? O B é porque se você continuar com esse gráfico, ele vai cortar exatamente aqui na origem, no zero. Então, o B seria 0, e aí ele não mostra esse B igual a 0, tá? Então, seria 2x mais 0, tá? Então, o coeficiente é muito bom, tá? Seria perfeito esse coeficiente. Na vida real, a gente não sabe que não funciona desse jeito. Na vida real, nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, ó. Veja bem. Deixa eu só rearranjar isso aqui. Pronto. Agora, vamos fazer para esse outro conjunto de dados aqui, ó. Então, mesma coisa. Selecionei, tá? Meu eixo X e meu eixo Y. Venho aqui em inserir, gráfico, linha de o scatter aqui, né? O tipo do gráfico. E finalizo. Quando eu finalizo, eu venho aqui agora, botão direito do mouse, tá? Eu tenho que clicar num pontinho até selecionar esses pontos, tá? Então, seleciona todos os pontos, aqui, ó, clicando no pontinho você faz isso, ok? Pronto. E aí, inserir linha de tendência. Mostrar a equação e mostrar o coeficiente de determinação. Olha só, agora sim nós obtivemos, isso aqui é mais próximo do mundo real, né? Não ficou tão perfeito, tá? Porque realmente não fica, tá? Um coeficiente de correlação igual a 1. Tá? Isso aqui não existe no mundo real. Então, mas isso aqui ficou muito bom, 0,99, tá? Quanto mais perto de 1, mais correlacionados estão esses dados. Então, aqui está o nosso, o A, que é 2,44, que multiplica o X, menos 0,13. Tá? Então, isso quer dizer que se eu continuasse aqui, ó, ele ia cortar aqui bem no 0,13, certo? Então, tá aqui mais um gráfico. Agora, vamos fazer um último gráfico aqui, ó, desse conjunto de dados, e você vai ver que esse gráfico ele vai ficar um pouquinho diferente daqueles outros, porque nós temos aqui uma linha decrescente. E aí, veja o que acontece. São os mesmos dados aqui de cima, só que invertidos. Ó. Perceba que aqui no 1, que está 2,5, aqui está 15, que é o último valor. E no 6 está 2,5. Então, eu inverti esses valores aqui. O que aconteceu com a minha equação? Ela ficou com coeficiente angular negativo, tá? É o mesmo coeficiente angular. É a mesma coeficiente de determinação, o R2, perceba. Só que eles estão invertidos, tá? E o B, ele não vai cortar aqui em menos 0,33, menos 0,133. Ele vai cortar lá no 16, ó. Porque quando o meu x é 0,
ele está passando ali, ó, tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Então, seriam os mesmos gráficos, só que o sinal é invertido, porque aqui nós temos uma reta decrescente. Vamos ver como é que faz isso aqui no Excel, tá? Então, tem um vídeo, eu não uso o Excel, mas talvez você vá fazer aí no teu computador e você vai usar o Excel e só para a gente ver como que isso é colocado ali no Excel. Então, tá aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês como que faz isso. Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar de uma forma bem simples como você pode encontrar a equação de uma reta usando Excel. Eu tenho certeza que muita gente já se deparou com essa necessidade. Então, olha só, eu tenho dois grupos de dados aqui. Eu coloquei aqui como se fosse o eixo X e aqui como se fosse o eixo Y. Você pode ter dois grupos de dados quaisquer. Bem, no Excel é fácil, olha lá, inserir, sempre inserir, gráfico, depois vai com o pontinho direito, linear, exibir lá embaixo, ó, equação, você vai clicar aqui, ó, equação da reta e R quadrado ali. Ou adicionar linha de tendência, né? Dados. Muito fácil. Os passos são muito parecidos, tá? Mas foi importante mostrar ali, só para que não se confunda na hora de fazer, tá certo? E para finalizar, tá, eu quero mostrar um último experimento aqui de um teste de quantificação de proteína em uma amostra, quando foi feito também usando as curvas de diluição. Então, olha o que está rolando. Primeiro, então você tem alguns tubos aqui, do tubo 1 até o 10. Você tem aqui também um padrão de albumina. Albumina é uma proteína do ovo, tá? E aí, nesse padrão de albumina, ele está ali a 0,2 grama por litro. Então, aqui pegou 0 microlitro no tubo branco. Tubo branco é aquele tubo que você vai usar para zerar o espectrofotômetro. Para você dizer para ele, olha, você vai começar a contar daqui para frente, porque esse é o 0, tá? E aí, então, você tem o tubo branco, tá? Você coloca 0 do padrão de albumina, você não quer colocar albumina nele, tá? Porque ele é o branco, ele vai ter água ali. E aí você vai ter aqui, ó, 100 microlitros de água. Tá? E aí você tem o reagente de Bradford, que é o que cora as proteínas, ele dá uma coloração azul. Então, quanto mais proteína, mais azul ele vai ficar. E aí aqui gramas no volume e microgramas. Já vou explicar isso aqui. No tubo 1, foi colocado aqui 10 microlitros desse padrão aqui, ó, de 0,2 gramas por litro de albumina, certo? No tubo 2, 20. No tubo 3, 30. 4, 40, e assim foi até o 10, que foi colocado 100 microlitros de albumina. Essa albumina, de novo, ela está concentrada a 0,2 gramas por litro. Muito bem, então com isso eu faço a minha bateria de padrões crescentes, tá? E aí, veja bem, o que foi feito aqui foi o seguinte, foi completado o volume até 100 microlitros. Todos eles deviam ter 100 microlitros. Então, no tubo branco, onde não foi nada de albumina, coloca 100 microlitros de água. Então, o tubo branco é para zerar o equipamento, então coloca todo ele de água. Já no tubo 1 aqui, ele tinha 10 microlitros desse padrão de albumina. Quanto que falta para 100? 90. Esse aqui tinha 20. Quanto falta para 100? 80. Tá? Esse aqui tinha 30. Quanto falta para 100? 70. Então, assim foi feito. No último tubo, já tinha 100 microlitros da albumina. Então, não foi colocado nada de água. Foi colocado esse reagente de Bradford, 1 ml em cada um dele. Então, nós temos aqui, ó, 1 ml em todos os tubos, tá? E aqui, nós temos o gramas no volume. Gramas no volume é o seguinte, é você fazer uma regra de 3, só para saber o quanto de gramas de proteína que eu tenho nesse volume aqui. Como seria isso, ó? Se 0,2 gramas está para 1 milhão de microlitros, por que 1 milhão de microlitros? Porque, ó, eu tenho 0,2 gramas para cada litro. Se eu for transformar litro em microlitro, eu tenho 1 milhão de microlitros. Por que isso?
para eu saber quanto tem 10 microlitros. Então, aqui tem que estar em microlitros e aqui em microlitros. Eu estou fazendo uma regra de 3 simples e elas precisam estar na mesma unidade. Então, só de novo aqui, se eu tenho 10 microlitros de albumina, tá? E essa albumina eu tenho 0,2 gramas para cada litro, quanto eu vou ter em 10 microlitros de albumina usando esse padrão aqui? E aí, eu faço essa regra de 3. Ó. Se 0,2 gramas está para 1 milhão de microlitros, que é o padrão, que é 1 litro, 0,2 gramas por litro, quanto que eu vou ter de proteína em 10 microlitros? Então, foi isso que foi feito, tá? Aqui deu esse negócio estranho, que é um 2, um E e um menos e 0,6. Sabe o que isso significa? Ó? Significa que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 2 vezes 10 elevado a menos 6. Só que aqui, nesse meu sistema aqui, ele fica nessa forma, 2e menos 0,6. Isso é a mesma coisa que 2 vezes o 10 elevado a menos 6, que é a mesma coisa que um 0 e 6 casas depois da vírgula, terminando com 2. Olha, se você olha para isso aqui, ó, a mesma coisa. Um 0, uma vírgula e 6 casas depois da vírgula, terminando com um 4. Aqui, ó, mesma coisa. Um 0, uma vírgula, 6 casas depois da vírgula, terminando com 6. Tá? E aqui, o que muda? Aqui você tem, em vez de 6 casas, você tem 5. Então, é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, isso fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até encontrar o 1. Por quê? Porque é 1,2. Então, é esse número aqui que vale. Então, mesma coisa para o 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por causa que você tem um 1 e depois é vírgula, tá certo? Então, é isso que eu tenho de gramas nessa concentração toda aqui. Só que esse número é feio, tá? Isso aqui, ó, tá em gramas nesse volume. Só que eu quero transformar isso em microgramas. Transformar em microgramas é a mesma coisa que pegar isso aqui, ó, e multiplicar por 1 milhão, tá? E aí, porque você tem, lembrando, né? Imagina que você tem você tem aqui, ó. Aqui foi. Deixa eu dar um. Pronto. Você tem quilogramas, você vai ter gramas, você vai ter, depois disso, miligramas, e lá no finalzinho você vai ter deixa eu inserir o símbolozinho aqui do microgramas. Então, de quilo para grama, se você for transformar, você tem que multiplicar por 1000. Tá? De grama para miligrama, se você quer transformar 1 grama, quantos miligramas tem? É vezes 1000. Então, 1 grama tem 1000 miligramas. E 1 grama tem quantos microgramas? Lembrando que daqui eu multiplico por 1000 e aí eu multiplico por 1000 novamente. Então, eu estou multiplicando por 1 milhão. Então, eu pego isso aqui, esse número, multiplico por 1 milhão e eu chego nisso aqui, ó, tá? 2. Que foi a mesma coisa, foi feito só transformando em microgramas. Beleza, então essa é a tabela que se obteve. Agora, um ponto importante é o seguinte. Eu tenho aqui a quantidade de proteína em micrograma, tá? Eu peguei isso aqui, ó, essa coluna, quantidade de proteína em micrograma. E aí, eu fiz o quê? Joguei no meu espectrofotômetro, porque eu tenho uma bateria, tá? Partindo do menos para o mais concentrado, tá? E eu sei quanto vale essas concentrações, ok? Então, nós temos aqui, ó, em microgramas, então tá aqui, ó, ele tem essa quantidade de microgramas, então tá aqui. E aí, o que eu fiz? Foi feita a absorbância de cada um desses tubos. Então, o 0 fez essa absorbância. E o que é essa absorbância 2, absorbância 3? Isso aqui é porque um teste desse bem feito, você não faz uma medida só, você faz 3 medidas. Ela é feita em triplicata. Então, você faz 3 medidas diferentes e depois você tira uma média dessas 3 medidas. Tá? Então, mesma coisa para o tubo 2. Você fez uma média aqui do tubo 2. Mesma coisa para esse tubo aqui, ó.
contendo 4 microgramas de proteína. Então, perceba que está aumentando a quantidade da absorbância. Então, é exatamente isso que a gente espera. Quanto mais concentrado de proteína, mais a absorbância vai ficando grande. E aí, eu vou tendo isso aqui. E aqui faz-se uma média. Tá feio isso aqui, né? Tem muito número aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso vir aqui, ó, e deixar só com 2 casas, tá? Aí, pronto, ficou mais bonitinho. E aí, beleza. Fiz em triplicata e eu tenho a média. Geralmente, geralmente a gente já usa o branco e determina que o branco é o meu zero. No espectrofotômetro mesmo dá para fazer isso, onde você determina ali 100% de transmitância, tá? Ou zero absorbância. Então você determina ali para não ter que fazer isso aqui, ó, para pegar a tua média e diminuir do branco. Então, mas isso aqui foi feito assim, tá? Pegou-se a média, ou quanto que teve aqui, né? E diminuiu-se do branco. Então, isso é a absorbância que vale, tá certo? Então, coloca o branco no aparelho e já zera ali no aparelho. Esse modelo experimental, ele ficou mais ou menos assim, ó. Ele foi feito em triplicata, tá? Olha só, cada tubinho, tá? Foi feito 3 vezes, ó. Então, esse é o tubo o branco, aí esse é o tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4, 5, 6, 7, e assim vai. Então, você vê que ele está aumentando a cor, ó, a intensidade do azul a cada cor. Então, você está tendo esse aumento aqui, tá certo? E aqui você tem amostras que você não conhece, quer medir. Então, é mais ou menos assim que foi feito essa análise, essa bateria ali. Agora, vamos obter uma equação da reta para isso aqui. Agora eu te pergunto, o que você vai usar aqui nessa equação da reta? Primeira coisa, eu tenho que usar a concentração de proteína. Então, vai ser esse grupo aqui, ó, de dados. E eu vou usar também esse aqui ou esse aqui. Então, eu vou usar essa que foi descontado do branco, tá? Vamos tirar esse aqui, o primeiro. Então, eu vou usar aquele que já foi descontado do branco, ok? E aí, selecionei os dois, vou para a minha equação da reta, para inserir o gráfico, tá? Inserir gráfico, aqui o scatter, né? E pronto, olha só, já foi finalizado. Agora perceba uma coisa aqui que eu quero discutir com vocês. Nós temos aqui uma questão. Deixa eu só trazer aqui. Nós temos aqui, ó, 3 pontos que estão no mesmo, estão paralelos um ao outro aqui. Esses 3 pontos aqui, nós temos uma saturação, ó. Perceba que não mudou muito os valores aqui, ó, tá? Nesses últimos 3 pontos. Então, você tem essa saturação. Você não seguiu mais essa linearidade crescente que estava tendo antes. Então, você pode tirar esses 2 últimos. É que nos últimos 3 tinha muita proteína, ficou muito escuro e praticamente nenhuma luz passou. Então, travou o aparelho, né? Então, ele vai tirar esses 3 últimos. Para deixar só esse aqui. Se eu gerar uma equação da reta aqui, ó, então, inserir linha de tendência, mostrar a equação, tal. Olha só, a equação que eu obtenho é essa aqui, tá? O meu R2, ele está de 0,95. Não está ruim, mas pode melhorar. Como que vai melhorar? Se eu excluir esses 2 pontos aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Veja, vou mandar embora esse gráfico e vou fazer de novo, ó. Então, eu seleciono, só que eu não vou selecionar até o final, ó. Eu vou selecionar até aqui. Eu vou excluir os 2 últimos pontos. Porque você vê que a variação aqui, ó, daqui para cá, está sendo praticamente nula. Então, não estou tendo variação. Então, eu posso excluir isso aqui, eu posso fazer, tá? E aí, seleciono aqui, tá vendo? Então, pronto, vou gerar um outro gráfico e uma outra reta. Beleza, olha só, ficou mais bonito, né? Agora, e agora sim, vamos lá. Vou clicar com o botão direito, inserir linha de tendência, linear já está aqui, mostrar a equação e mostrar o coeficiente de determinação. Olha só, melhorou bastante, o coeficiente de determinação foi para 0,98, se aproximando mais do 1, e mostrando aqui essa correlação entre o eixo X e o eixo Y. Então, de novo, ó, essa aqui é a equação que eu obtive, né?
tirando aqui esse monte de número, então fica 00399 vezes o x, mais 0023, aqui foi arredondado para cima. Então, isso aqui é a minha absorbância e isso aqui é a minha concentração, minha quantidade de proteína. Então, se eu tiver uma absorbância que eu desconheço, então é só eu pegar e jogar aqui no eixo Y, no lugar do Y, perdão, e achar o quanto vale o meu X, conforme eu já mostrei antes, tá certo? Então, essa aí seria como... Então, pessoal, essas são as equações da reta aí que sempre tem que fazer.